Meus irmãos e irmãs, compartilhar, com vocês algumas coisas da semana. Começo lembrando do Matetés. Quinta e sexta, nós teremos aula normalmente, e teremos aula do módulo Como Meditar na Bíblia, e também disciplinas espirituais na quinta, às 19h30, e na sexta, Entendendo o Seu Porquê, uma classe para pessoas a partir de 35 anos, e tem sido uma experiência muito bacana. Muita gente tem perdido a chance de participar. Eu digo perdido porque a gente não vai voltar com esse módulo. Então, quem não está fazendo, não vai fazer. E pior, está perdendo a oportunidade de descobrir a sua missão de vida. Porque o projeto que a gente criou, que nós criamos, é para ajudar você a descobrir a sua missão de vida. E você vai ouvir muito isso, porque eu vou pregar sobre isso hoje. Então, muita gente está perdendo a oportunidade, mas ainda dá tempo. Ainda tem 5, 6 aulas ainda. Esse módulo é um pouquinho mais extenso. Então, se você quiser participar, você pode. A gente começa essa semana a fazer o teste dos dons. Vamos descobrir dons, vamos descobrir talentos, vamos descobrir recursos, personalidade, experiências. Vamos entender. Você vai entender um pouquinho hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Você vai entender. Domingo pela manhã, nós temos a Assembleia Administrativa Ordinária. Você que está vindo, já está congregando, já está há um tempo e precisa fazer sua regularização com a igreja, domingo que vem, às 9h da manhã, aqui no espaço, nós vamos estar, então, realizando a Assembleia Administrativa Ordinária. E lembro que, sem ser esse sábado ou outro, nós temos a grande festa da roça, o evento que movimenta e movimentará o nosso bairro nesse dia, porque essa festa é famosa, é tradicional, e a gente vai realizar. E a gente precisa muito da ajuda de todo mundo. Como? Primeiro, se envolvendo, participando, contribuindo. A gente sabe assim, igreja é assim, a gente contribui, a gente trabalha e a gente compra. É assim que a igreja vai, não é assim? Desde que eu me entendo por gente, é assim. E a gente vê a graça de Deus sendo manifestada. Só que tem uma coisa que a gente não pode deixar de usar. O que é? A nossa influência, para convidar nossos parentes, amigos, colegas de trabalho e tal. E a gente está vivendo um momento muito legal, porque as cartelas estão sendo vendidas com antecedência. Uma cartelinha você pode vender para uma pessoa, ela vai comprar antecipadamente, no dia não vai ter fila, e automaticamente isso também nos ajuda a prever aquilo que a gente vai estar realizando no dia. Se você não faz parte de nenhum pequeno grupo e você quiser também passar adiante, você pode procurar o Sávio, ao final do culto, o Sávio vai entregar você a cartela para você vender e automaticamente abençoar esse movimento que a gente vai estar fazendo. Bem, nós temos conosco nessa noite o Wellington, que é convidado da Vanessa. Cadê o Wellington? Está ali, seja bem-vindo, Wellington. Deus te abençoe, amigo, volte outras vezes, tá bom? Pode sentar, que Deus continue com as mãos dele sobre você. A gente tem Rony, a gente tem Mara, irmã Edina, quanto tempo, querida. Qual é o segredo da senhora não envelhecer, hein? Conta para mim aí, não tem uma ruga. Senhor do céu, Deus abençoe, bom ver a senhora. Natan também está por aí, que eu vi Natan, Deus abençoe. Tem mais gente? Tem mais pessoas que de repente chegou depois que a recepção fez aí o processo? Não, vamos não somente saudá-los, mas também nos saudarmos, porque às vezes você chega, não tem tempo de dar um aperto de mão, uma palavra, um carinho no irmão, na irmã. Então vamos juntos? Sejam bem-vindos ao lar. Então aproveita e estenda a sua mão, abençoe e seja abençoado por alguém nessa noite. Bem, vamos lá. Uma palavra que eu preciso compartilhar com você, uma palavra que Deus colocou no meu coração, essa série a série Chamado. Nós estamos numa série Chamado. E aí o tema de hoje será: Deus me chamou, e agora? Deus me chamou, e agora? O que eu vou fazer? O que Ele quer comigo? O que Ele quer falar comigo? O que Ele quer me direcionar? Afinal de contas, o que é chamado? Quando você ouve a palavra chamado, o que significa a palavra chamado? Essa palavra, por vezes, você vai lê-la como vocação. Vocação e chamado são palavras sinônimas. E aí, quando você, por exemplo, ouve a palavra vocação, que é o sinônimo de chamado, ela vem de uma palavra latina, que é a palavra vox, que significa voz. Chamado é ouvir uma voz,
mais especificamente, é discernir uma voz. É discernir uma voz que está chamando você. Quando nós entendemos que Deus está nos chamando, significa dizer que nós estamos ouvindo a voz de Deus. A questão é, para o que Deus nos chama? Eu estava meditando um dia desses na história de Samuel, 1 Samuel 3. É uma história muito importante. Você sabe que Samuel, ele foi gerado de maneira milagrosa. A mãe dele era estéril, não podia ter filhos, ela ora, Deus responde, abre a madre, ela engravida e ela faz um pacto com Deus, que o filho que Deus desse, ela entregaria. E quando ele então está numa certa idade, ela leva ele até o sacerdote Eli e ele começa a servir lá em Siló. O interessante é que a Bíblia diz que Samuel servia o Senhor, mas não conhecia o Senhor. Ele servia, mas não conhecia o Senhor. É interessante, porque a gente vai ensinar os nossos filhos, vai falar de Deus, do reino de Deus, da igreja de Deus, dos projetos de Deus, mas é muito importante que os nossos filhos, em algum momento, eles tenham a experiência pessoal deles com Deus. E aí o texto vai dizer que Samuel, servindo ao Senhor, um belo dia ele está dormindo, e de repente, uma voz o chama. Ele se levanta, vai até o sacerdote e diz, fala, meu Senhor, teu servo ouve. Primeira, ele diz, não sou eu. A segunda vez que a voz chama, ele se apresenta a Eli, ele diz, não sou eu. A terceira vez, ele ouve a voz e se apresenta a Eli, e ele diz, não sou eu. Mas Eli se liga e diz, olha, se você voltar a ouvir essa voz, você vai dizer o seguinte, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí a Bíblia diz que ele volta a dormir, e pela quarta vez Deus chama Samuel. Aí ele fala assim, Samuel, Samuel. E ele disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A partir daquele dia que ele ouviu a voz de Deus, ele nunca mais confundiu a voz do Senhor. Ele nunca mais deixou de ouvir a voz de Deus. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Existem duas facetas do chamado. O primeiro, você é chamado ao relacionamento pessoal com Deus. A primeira parte do chamado é um convite para você se relacionar pessoalmente com Deus, para você andar com Deus reconciliado. É sempre assim. E eu quero nessa noite fazer aqui uma recapitulação histórica aqui dos sermões, dos estudos que você já ouviu acerca desse tema. E eu começo com as palavras do nosso mestre, lá em Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, quando ele diz assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim. Jesus está falando com uma multidão de pessoas. Ele consegue identificar o sofrimento estampado no rosto de cada pessoa. Ele consegue identificar o peso que as pessoas carregavam em seus ombros, numa tentativa de se relacionar com Deus, mas levando em consideração o padrão da época, dos dias de Jesus, os mestres, que seriam os fariseus, os escribas e os saduceus, eles diziam para as pessoas que se elas quisessem se relacionar com Ele, Deus, ou com Deus, elas tinham que cumprir regras, leis, mandamentos. Você sabe que esses mandamentos, naqueles dias de Jesus, eles estavam dentro de um pacote de 613 mandamentos. 365 dizia, não faça isso. 248 dizia, faça aquilo. Então, as pessoas, elas não conseguiam se relacionar com Deus porque elas não conseguiam cumprir a lei. Elas estavam cansadas e sobrecarregadas das tentativas de se aproximar de Deus e cada vez mais se sentindo longe. Aí Jesus olha para as pessoas e diz assim, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados de tentar agradar a Deus pelo cumprimento da lei, porque eu vos aliviarei. A multidão ouviu a voz de Jesus e o convite era, venham andar comigo. Venham se relacionar comigo, venham estar comigo, vinde a mim, eu sou uma pessoa. A voz de Jesus nos convidando a segui-lo é uma voz que nos convida
a manter um relacionamento diário com a pessoa dele, porque ele vai dizer, enquanto você anda comigo, você vai aprender de mim. Você não vai aprender comigo, você vai aprender de mim. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Então, o primeiro convite é um convite ao relacionamento. E Jesus, ele vai usar em outro momento, e agora, em Lucas capítulo 9, versículo 23, as seguintes palavras: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser comigo andar e comigo se relacionar, vai precisar fazer 3 coisas. Primeiro, negar a si mesmo. A primeira condição para você seguir Jesus e se relacionar com Ele é negar a si mesmo. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Nascemos debaixo da queda, inclinados à vida de pecado, à vida de egoísmo, uma vida distante dos propósitos de Deus. Jesus veio para instituir uma nova humanidade fundamentada na pessoa dele. E aí, quando ele nos convida a nos relacionarmos com ele e a segui-lo, ele vai fazer essa proposta, porque ele vai nos ensinar a viver a vida sob a ótica do próprio Deus. Ele vai nos ensinar a viver a vida sob a ótica do próprio Deus, uma vida diferente. Mas para isso acontecer, enquanto você caminha, você não pode estar no controle da sua vida, você não pode estar no comando da sua vida, porque você vai ficar dizendo para ele o tempo todo: Senhor, eu não consigo. Eu não vou fazer, eu não vou conseguir fazer, como nós fazemos muitas vezes. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo falar aquilo, eu não consigo fazer aquilo outro. Aí, antes de você começar a acompanhar, ele vai dizer: negue a si mesmo, abra mão do controle da sua vida, me entregue a sua vida. Tome a sua cruz diariamente. Cruz era símbolo de morte. Esse símbolo que a gente carrega, às vezes, a cruz vazia, não era algo que as pessoas gostavam de se associar, porque a cruz era a condenação das pessoas que cometiam delitos na sociedade. Então, estar ligado à cruz era estar ligado a uma vida de sofrimento, de dor e uma vida de erros. Cristo se faz maldito na cruz, Gálatas 3,13, ele paga para mudar. Então, a partir de Cristo, a cruz, ela toma um sentido diferente. E para nós que vamos segui-lo, significa assumir o compromisso de viver a vida sobre a ótica dele, abrindo mão da nossa vida e estando disposto a pagar o preço que é necessário para segui-lo. Então, primeiro ele fala: vinde a mim. Aí ele vai dizer: se alguém quiser acompanhar-me, tem que fazer o que é necessário, abrir mão de si, tomar a cruz a cada dia e seguir-me, olhar para mim e me acompanhar. E é interessante quando você pensa nessa orientação, porque nesse momento ele vai convidar a mim e a você, vai nos convidar para sermos seus discípulos e discípulas. A palavra discípulo significa aprendiz, significa, eu não gosto de usar a palavra aluno, porque a palavra aluno tem uma raiz que é sem luz, e não é essa a ideia. A ideia é o aprendiz, o imitador, aquele que segue. Então, na verdade, a ideia é que Jesus está convidando você para segui-lo, a fim de imitá-lo, e a fim de ser uma nova pessoa. Eu vou conceituar discípulo de 2 formas com vocês, para vocês não esquecerem. Primeiro conceito de discípulo. Discípulo é a pessoa que dispõe a abandonar a si e aos outros. Então, uma pessoa que ouviu o chamado, o convite, e se dispõe, ela é uma pessoa que está disposta a abrir mão de si e dos outros para se relacionar prioritariamente com Jesus, aprendendo dele e vivendo aqui como ele. Isso é conceito de discípulo, é isso que Jesus está chamando a gente para ser. Por isso ele diz: abra mão da sua vida. O segundo conceito de discípulo que eu quero trabalhar, diz que discípulo, aqui está o aluno, mas tira a palavra aluno, substitui por imitador, por aprendiz. Discípulo é o aprendiz, ou é a aprendiz, ou aquele que imita, que segue, que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida do mestre. Por que Jesus convida você a segui-lo? Porque você vai aprender as palavras, os atos e o estilo de vida dele. É na caminhada. A vida cristã não é estática, a vida cristã é uma vida praticada e vivida em movimento.
Então, ele está convidando a gente para isso. O primeiro chamado de todo mundo é um chamado a esse relacionamento pessoal com Ele. E é na caminhada que Ele vai fazendo aqui a metamorfose, Ele vai mexendo na nossa mente, Ele vai transformando a forma da gente entender as coisas, enxergar as coisas e viver uma vida de forma diferente. Para você ter a noção de que isso representou e do que isso continua representando no nosso processo, quando Jesus inicia o ministério dele aos 30 anos, a Bíblia diz em Lucas capítulo 6 que ele tinha muitos discípulos, muitas pessoas o seguiam. E há um momento em que ele, depois de orar durante a noite inteira, Marcos 3, ele sobe ao monte e ele escolhe a si aquele quis. Chamou a si aqueles a que ele quis. E diz o texto que está aí para você, e chamou para que eles pudessem, aos quais vieram para junto dele. Então, ele foi chamado chamado a si para junto dele, escolhendo 12, designando como apóstolos. Eu faço uma digressão aqui no pensamento e trabalho com você uma coisa importante. Primeiro chamado daqueles homens era para serem discípulos. E nesse texto aqui diz que eles vão ser feitos apóstolos. Apóstolo é um título que é dado a esses homens, que significa no grego, aquele que é enviado com uma missão. Eles são chamados ao relacionamento porque posteriormente eles seriam enviados em missão. É importante observar que nenhum deles exerceu o apostolado antes da ressurreição de Cristo. Eles tiveram a oportunidade de fazer alguns trabalhos. Lembra quando Jesus manda 70 de 2 em 2? Eles vão, curam enfermos, ressuscitam mortos, pregam as boas novas. Eles tiveram lampejo do que eles fariam quando Cristo não estivesse mais. Mas o exercício do apostolado ele foi posterior. O primeiro chamamento do Senhor é um relacionamento pessoal com Ele, onde você vai aprender as palavras, os atos e o estilo de vida. O detalhe interessante é que o objetivo era que eles estivessem com Ele, com Jesus, e depois os enviasse a pregar e tivessem autoridade. Então observa, chamou a si para junto dele, para que estivessem com Ele. É relacionamento que envolve proximidade. Sempre proximidade. O detalhe interessante, eu gosto muito desse versículo, porque na minha mente eu faço o link direto com outro texto. Essa expressão que está ali, para que estivessem com Ele, isso nos remete para Atos 4,13. Quando Jesus está ressuscitado e já está à direita do Pai, os discípulos então saem para testemunhar como apóstolos. A primeira experiência que acontece de um milagre está no capítulo 3 de Atos, quando Pedro e João estão subindo as escadarias do templo. Havia um paralítico ali, que vivia ali e todo mundo conhecia. Um dia esse cara olhou para os dois subindo e falou assim, me dê uma esmola. Aí eles disseram, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso te damos. O que nós temos, e a única coisa que a gente tem é Jesus, o Nazareno. E em nome dele, pode ir levantando e andando. Eles tinham fé, o homem também teve, a Bíblia diz que ele levantou e andou. Aquilo foi um rebuliço, porque todo mundo que estava no templo, o templo era um lugar que o povo ia em todo o tempo, porque era sacrifício, então tinha muita gente. Todo mundo se reúne em torno de Pedro e João. E aí ele começa a fazer o quê? Pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar o evangelho. Chega a turma dos fariseus para calá-los. E a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 13, que vendo a ousadia, a intrepidez, sabendo que eles eram homens incultos, eram homens simples, eles não tinham nenhuma escola rabínica por trás, como eles, fariseus, tinham. Eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É isso que está no texto, você pode conferir. Eles haviam estado. Lá em Marcos 3, eles estão sendo convidados a estar com Jesus. O resultado, depois de 3 anos e meio, é que eles pareciam tanto com Jesus. Eles tinham uma autoridade como Jesus, eles tinham a coragem de Jesus, eles tinham a ousadia de Jesus, e eles usavam o poder como Jesus, que os caras disseram, esses caras estiveram com Jesus. Entende que o chamado é para que você esteja com Ele em todo o tempo, porque na caminhada você vai aprender dEle, e você vai receber dEle a mesma autoridade para fazer aquilo que Ele fez e continua fazendo. Isso é o que o texto vai dizer para a gente. E aí, vinde a mim. Se alguém quiser seguir, negue esse mesmo. Terceira palavra de Jesus que é contundente. João 15. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permanecer é um verbo que traz a ideia de ter vínculo, de estar assim, vinculado. Aí eu lembro que esse texto está num contexto da videira. Videira é uma árvore frutífera que produz uvas.
E ele vai dizer: eu sou a videira, eu sou o caule, eu sou as raízes, eu sou de fato a fonte, e vocês são os galhos. Então está vinculado, é fazer isso aqui, ó. É o galho que está aqui. Esse galho vinculado ao caule, ele recebe toda a seiva pelos vasos, que vai explodir nas folhas com flores e posteriormente com frutos. Ele está dizendo: eu convido vocês a permanecer em mim, e eu vou permanecer em vocês, porque nenhum ramo, nenhum galho pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Aí ele vai dizer: eu sou a videira, e vocês são os ramos, os galhos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha o que Jesus está dizendo: sem mim vocês não podem fazer nada. Nós acabamos de pregar uma série sobre família. Sem Jesus a gente não consegue fazer nada do que a gente aprendeu. A gente não consegue fazer nada sem Ele. Aí o que a Bíblia vai dizer para a gente? Que Ele vai nos ajudar a fazer. Porque na verdade, não somos nós que faremos. É Ele que vai fazer através da gente. Vamos entender. Por que Ele manda a gente negarmos a nós mesmos? Porque Ele vai encher a nossa vida com a presença dEle, e as atitudes, palavras, atos e estilo de vida serão os dEle. E o mundo, as pessoas que não conhecem Deus, vão observar isso em você e vão falar: aconteceu alguma coisa. Aconteceu, 2 Coríntios 5,17, porque assim que alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, porque a vida que está sendo gerada aqui é a vida de Deus. O detalhe: eu sou convidado a me relacionar, sou convidado a ter compromisso e sou convidado a permanecer. Quando eu permaneço nele e ele em mim, o que ele vai fazer? Ele vai gerar o fruto na minha vida. E o fruto aqui é o caráter de Cristo. As pessoas vão olhar para a gente e não vão mais nos reconhecer. Por quê? Porque elas verão o caráter de Cristo, que está muito claro em Gálatas 5, 22 e 23, no fruto do Espírito. Porque ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, paciência, bondade e amabilidade, domínio próprio, mansidão e fidelidade. Isso vai ser produzido em nós e vai ser dado aos outros em forma de ações. Por isso elas não vão reconhecer a gente, porque elas vão perceber que aquilo que está sendo produzido não poderia ser produzido por nós, somente por Ele. Então é sempre um convite ao relacionamento pessoal. E aí eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Ele vai dizer: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Nós falamos que queremos viver para a glória de Deus, amém? Como é que alguém vive para a glória de Deus? Vivendo como Jesus. Porque se não vive como Jesus, não glorifica a Deus. E para a gente viver como Jesus, é Ele que tem que gerar a vida dele na gente, porque a gente não tem capacidade de gerar essa vida. Aí Ele vai nos dar o Espírito dele, nós vamos nos submeter ao Espírito dele, vamos abrir mão de nós mesmos e vamos ser usados. Em 2 Coríntios 5, 14, fala assim: o amor de Cristo nos constrange. No versículo 15 desse mesmo capítulo, ele vai dizer: Ele deu a vida por nós, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Você abre mão de você e Ele vai gerar essa vida em você. Estava conversando com o pastor Eduardo essa semana, nas nossas conversas, aí nos intervalos das aulas ou entre as aulas, e o Espírito Santo revelou algo no meu coração essa semana através da palavra, que eu ainda estou digerindo, e falei: cara, por isso que a Bíblia diz para a gente que a palavra de Deus é eterna, e a gente precisa levar com seriedade disso. Presta atenção aqui no negócio. Jesus disse aos judeus que creram nele, isso é João 8, verso 31, vocês verdadeiramente são meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinos, na versão NVI, aos meus mandamentos. Então, se permanecerem em meus mandamentos, então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Preste atenção nisso aqui. Vocês vão permanecer na minha palavra, e permanecendo na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade.
E quando vocês conhecerem a verdade vos libertará. Entendeu? Eu não vou conhecer a verdade, não vou experimentar liberdade se eu não permanecer na palavra. E a gente entende porque muitos discípulos oscilam o tempo todo, porque não estão permanecendo na palavra dele. É quando permanecemos, estamos vinculados, dependentes da palavra dele, nessa palavra alicerçando a nossa vida, que nós vamos experimentando, vamos conhecendo. E é conhecendo, não é ter conhecido, porque Deus é eterno, então você vai conhecendo a cada dia. E à medida que você conhece o Senhor, a palavra dele, você vai experimentando libertação, liberdade. Lê o versículo 32, sem ler o 31, fica fora do contexto. É palavra que leva você a conhecer e experimentar a liberdade. É o que a gente está falando nessa noite. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Tendo dito isso, eu vou dar um exemplo para você do chamado ao relacionamento. Eu poderia usar vários exemplos, mas vou usar um que eu acho que é muito interessante, que é o exemplo do apóstolo Paulo. Você sabe que Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Atos capítulo 8. Ele vai perseguir a igreja porque ele julgava estar fazendo a vontade de Deus, perseguindo cristãos. No entanto, havia um conflito dentro dele. Porque quando ele ia perseguir a igreja, ele entrava nas casas, ele prendia homens e mulheres, ele devastava famílias. E as pessoas não abriam mão de Jesus. Eu estava pregando isso pela manhã hoje, e estava falando com a igreja onde eu estava pregando, que talvez na cabeça de Saulo, aquela mentira que os religiosos contaram quando subornaram os soldados romanos, que os discípulos tinham roubado o corpo, tivesse chegado ao coração dele. Então, na verdade, o que inquietava Saulo? Por que essas pessoas morrem por alguém que morreu e é uma farsa? Você já ouviu essa expressão em Atos 22? Quando Jesus aparece, ele fala assim para ele: dura é para ti recalcitrar contra os teus aguilhões? Recalcitrar é dar coice, aguilhão é uma ponta de ferro. É como se Paulo, toda vez que ele entrava numa casa para prender alguém, é como se ele estivesse dando coice, se ferindo. E continuava se ferindo. Mas um dia, ele resolveu ir para Damasco, para prender cristãos da cidade de Damasco. E no caminho, olha como ele diz isso diante do rei Agripa. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho, uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim. Olha isso. E meus companheiros, todos nós caímos. E olha o que ele diz: e eu ouvi uma voz. E eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, uma língua que era falada pelos judeus, aprendida no cativeiro babilônico. Ele diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Não adianta lutar contra a minha vontade. Pela primeira vez, tudo fez sentido, só que nada fazia sentido para Saulo, no sentido de morrer, ser perseguido por Jesus. Mas naquele dia fez sentido porque quem estava falando com ele? O próprio Jesus, chamando-o pelo nome. Então ele o conhecia, dizendo que ele estava fazendo coisas erradas. Ele ouviu a voz. E aí, em dado momento, sabe o que vai acontecer? Ele vai perguntar para Jesus o seguinte, lá em Atos 9, o que devo fazer, Senhor? Aí Jesus fala, entra na rua chamada direita, porque vai alguém te falar o que você tem que fazer. Quem está falando? Ele perguntou. Quem está falando? Aí Jesus responde, sou Jesus a quem você persegue. Sou Jesus a quem você persegue. Quando Paulo já está na rua chamada direita, há 3 dias, sem comer, sem beber, em pleno jejum, Ananias chega lá e eu imagino a cena, bate na porta da casa onde Saulo estava. E quando ele entra, ele diz o seguinte, preste atenção nesse texto, que esse texto é fantástico. 3 textos em Atos, para você gravar, Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Nos 3 textos, a conversão de Saulo é compartilhada. Atos 9 é o relato de Lucas. Atos 22 e 26 é o próprio Paulo falando da conversão dele. Então, eu vou usar agora a fala de Ananias dentro do texto de Atos 22. Presta atenção. Então ele disse,
o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dEle e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dEle, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que é discipulado? É um convite para andar com Jesus a fim de você ver e ouvir, ver e ouvir, ver e ouvir. Agora presta atenção no texto. Você vai conhecer a vontade, você vai ver o justo, você vai ver Jesus e você vai ouvi-lo falar. Então o convite de Jesus a Saulo aqui é um convite para um relacionamento pessoal. E eu queria que você entendesse isso. O primeiro convite que você recebeu de Jesus não foi para fazer nada para Ele, foi para você conhecê-lo e na caminhada vê-lo e ouvi-lo de maneira muito especial. Aí eu chamo a sua atenção para um detalhe importante. Quando Saulo se converte, a primeira coisa que ele faz é entrar na sinagoga de Damasco, onde ele aprendeu os cristãos, abre a lei, prega e aponta que Cristo é o Messias prometido por Deus. Os caras ficam boquiabertos, os caras tinham conhecimento demais, só que ele não tinha relacionamento com Jesus. Ele conhecia a lei, mas ele não conhecia do relacionamento. Aí o que vai acontecer? Ele vai para Jerusalém e prega em Jerusalém, e aí as pessoas querem matar Saulo. A igreja pega e manda ele para Tarso. Ele fica 14 anos no anonimato. 14 anos que ele não vai ser, até Atos 11, quando ele é convidado por Barnabé a entrar no trabalho de Antioquia. Mas até então ele ficou no anonimato. Aí eu pergunto, o que aconteceu no anonimato com Paulo? Eu vou relembrar isso em Gálatas 1. Olha o que ele vai dizer. Irmãos, escrevendo para a igreja aos Gálatas, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado, aquilo que ele falava, não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, e nem foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. As cartas são 13 ao todo, e os demais ensinamentos que não foram registrados, ele recebeu pessoalmente de Jesus. A palavra revelação é ato em que Deus se dá a conhecer. Jesus se deu a conhecer pessoalmente a Saulo. Não era o conhecimento bíblico, porque ele conhecia o Velho Testamento como ninguém. Ele fez os links, mas ele não tinha um relacionamento. Então o primeiro convite para Saulo foi: ande comigo, me veja, me ouça, aprenda de mim. O mesmo convite que é feito para mim e para você, é feito para todos. Ninguém é chamado a servir primeiro é chamado a se relacionar com Deus. Por isso nós abrimos o coração e dizemos: Senhor, eu entrego a minha vida e eu me rendo ao Senhor. Primeira coisa, é um convite ao relacionamento, você se torna discípulo e você vai aprender dele, para que a natureza de Adão que está em você, caída, possa de fato permanecer agora crucificada e a natureza de Cristo seja manifestada na sua vida com novas ações, com novas atitudes. Amém, gente? E aí eu chamo a sua atenção, que a gente precisa ouvir Jesus falar diariamente com a gente. Qual é o conselho? Se ele te convidou para ouvi-lo, entra no quarto, fecha a porta do teu quarto, e no secreto teu pai vai falar com você, vai se revelar a você. Eu não posso perder o privilégio da companhia de Jesus, eu não posso perder o privilégio. Eu não posso perder o privilégio de ouvi-lo a cada dia, a cada amanhecer, a cada anoitecer, de buscar a face dele, dizer: bom dia, meu Senhor. Bom dia, meu Senhor. Boa noite, meu Senhor. E o que o Senhor tem para hoje? Como o pastor Eduardo falava domingo, qual é o conteúdo da agenda da gente hoje, Deus? E você ouvir o Senhor falar com você. E mais do que falar, dando tarefa, é dizer: eu sou a graça que está sobre você, a sua misericórdia, a sua compaixão. Ele se revelar a você. Amém? Até aí? Primeiro tempo vencido, vamos para o segundo. Segundo aspecto do chamado, é um chamado a servir o reino de Deus. Depois que você começa a andar com Jesus e se relacionar com Ele, agora Ele vai te mostrar o que Ele quer que você faça no reino dEle. E eu começo com um quadro aqui, que quem está tendo aula comigo lá no Como Meditar na Bíblia, a gente tem trabalhado bem. Me permitam compartilhar aqui com a igreja, porque isso aqui é muito importante para você entender a segunda parte da palavra.
Existem 4 momentos para a gente entender a história. E essa imagem, ela vai nos mostrar. Nós vamos trabalhar aqui criação, queda, redenção e consumação. Gênesis 1 e 2 fala da criação. Deus cria tudo perfeito, tudo pleno. Tudo funcionava harmoniosamente, tudo funcionava harmonicamente. Não havia pecados, não havia desigualdade, não havia injustiça, não havia desrespeito, não havia egoísmo, não havia ódio, não havia ambição, não havia nada disso. Deus cria tudo perfeito e tudo funcionava perfeitamente. A criação de Deus, ela foi feita perfeita. Mas aí, lá em Gênesis 3, Gênesis 3, vai acontecer a queda da humanidade. E aí o que vai acontecer? Os seres humanos vão desobedecer o Pai, vão desobedecer o Criador e vão pecar. E ao pecar, eu vou falar isso daqui a pouco, vou mostrar um versículo para vocês. Ao pecar, pode botar o versículo, por favor, depois você volta na imagem. Ao pecar, não o outro, aquele outro, aí. Ao pecar, a Bíblia diz que os seres humanos tornou a terra maldita. A terra, a criação, se tornou maldita por causa do pecado da humanidade. Vamos lembrar aqui uma coisa. A partir do pecado, a gente vai ver homicídio, irmão matando irmão. A gente vai ver violência, povo contra povo, guerra, ambição. Sabe, guerra. A gente vai ver o pior do ser humano. Isso é resultado da queda. Quando você vê, por exemplo, uma criança sendo estuprada, isso resulta do quê? Da queda. Quando você vê um governo desviando o valor da merenda escolar para outra finalidade e a criança tendo que voltar para casa às 10 da manhã porque não tem merenda para comer, isso é fruto de quê? Da queda. Quando a gente vê pessoas sendo exploradas, países pobres sendo explorados por países ricos, o que é isso? Isso é resultado da queda. Pode voltar lá no quadro, por favor. Resultado da queda. A queda trouxe caos ao mundo. Tudo que a gente vê hoje, e que a gente não concorda, e que às vezes a gente fala assim, onde está Deus? Deus está no mesmo lugar que sempre esteve. Mas somos nós que não entendemos que isso é fruto do resultado do que nós fizemos lá. Então, houve queda. Só que tem uma coisa importante que eu queria destacar com você. Houve redenção. O que é redenção? Resgate. Lá em Gênesis 3,15, Deus faz a promessa de enviar alguém que iria esmagar a cabeça da serpente, da grande serpente, da velha serpente, que é o diabo. A redenção é a vida de Cristo sendo entregue, é a vida dele sendo crucificada, é o sangue dele sendo derramado, mas é também ao terceiro dia ele ressuscitando, vencendo a morte, para restaurar todas as coisas, para restaurar a criação, para restaurar a criação. Nós não podemos esquecer disso. Então a obra da redenção, que já foi realizada na cruz do Calvário, é para restaurar a criação. E a consumação que se dará, Apocalipse 21, 22, com a vinda dele. Nós vivemos a realidade da redenção. Cristo já venceu. E aí eu chamo a sua atenção para um texto. Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou. O que é redenção? É resgate. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Quando os seres humanos pecam, gente, quando eles pecam, quando o primeiro casal peca, eles condenam a raça ao pecado. E o pecado, o que vai acontecer? Se você ler lá Gênesis 1, 27 e 28, Deus cria o ser humano e diz assim, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os grandes animais. Domine, o homem recebeu domínio. Ele seria o administrador de toda a criação. Quando o homem peca, quem usurpa o domínio? Satanás. Ele usurpa o domínio. É interessante porque lá em Mateus 4, ele vai dizer para Jesus assim, se você se prostrar, eu posso te dar tudo do reino, porque tudo me foi dado. Na verdade, ele usurpou tudo. Preste atenção no detalhe. Ele passou a dominar.
Nós estamos vivendo num mundo que está sob o domínio de Satanás. Mas, na cruz do Calvário, Cristo já resgatou. Pessoas ainda não ouviram essa verdade. Ele vai dizer, mas Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então Ele nos tirou daqui e hoje nós não somos mais do reino das trevas, nós somos do reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. E aí eu quero conceituar reino de Deus com você. Reino de Deus, ambiente ou lugar. Ambiente ou onde a vontade de Deus é feita. Um coração que foi tirado do domínio das trevas e trazido para o reino do Filho, o reino de Deus chegou aqui. O governo, o senhorio de Jesus está nessa vida. Automaticamente ele não está mais sob o domínio das trevas, ele está sobre a direção, sob o governo de Jesus Cristo. Se ele aqui vivia uma vida de violência, de corrupção, de injustiça, de decretação do mal, ele é retirado daqui, a vida muda. E aí eu chamo a sua atenção para o texto que está à frente. Colossenses, eu recomendo que todos leiam Colossenses essa semana, são 4 capítulos, leia Colossenses. Colossenses de 15 a 20, fala de Jesus, a supremacia de Jesus. Mas eu vou dar destaque ao verso de número 19 e 20. Presta atenção nesse texto. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse a plenitude, toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo o quê? O quê? Todas as coisas. Na redenção, todas as coisas são reconciliadas com Deus. E aí ele vai dizer, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado. A redenção restaura o quê, gente? Restaura o quê? Todas as coisas. De onde? Na terra e no céu. A redenção restaura tudo. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero te conduzir a entender redenção. Para você entender serviço. Não adianta dizer que você tem que servir, você tem que entender o motivo pelo qual você vai servir. E aí, num outro texto, em Colossenses 2, 13 a 15, ele fala assim, ó. Quando vocês estavam mortos, separados em pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Aí diz o texto, olha aqui. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades. O que é despojar? Quando dois povos guerreavam, o povo perdedor, o que acontecia? O povo vencedor ia lá e despojava, tomava para si tudo o que pertencia àquele povo. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo aqui. Na cruz do Calvário, com a vitória, o que Jesus fez? Despojou os poderes e as autoridades. Ele tomou para si, ele resgatou para si tudo aquilo que havia sido usurpado. Tudo que havia sido retirado, ele tomou para si. E diz o texto, fez deles um espetáculo público. Qual é a imagem aqui? É a imagem do imperador romano que foi para a batalha e trazia o rei do povo conquistado à frente para se tornar alvo de espetáculo público e mostrar, vencemos, está aqui ó, o rei sobre o meu domínio. E a Bíblia diz, e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz.
A cruz, a vitória da cruz, vai despojar do inferno, de Satanás, do exército, todo o poder que ele usava para oprimir, para destruir e para causar sofrimento e dor. E para você não achar que isso é fruto apenas de uma reflexão, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que dizia: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Cristo consumou na cruz do Calvário a vitória. Esse mundo jaz no maligno. Ele vai retirando as pessoas do domínio de Satanás. E uma vez tendo retirado, ele manda essas pessoas novamente ao império das trevas. Agora para fazer a obra e servir as pessoas. O que Deus está falando para a gente? O reino de Deus chegou. Em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino está próximo. O que Jesus veio fazer aqui? Inaugurar o quê? Inaugurar o quê? O reino de Deus, porque as pessoas não entendiam o que era isso. Mas como o pastor inaugurou o reino de Deus? Como ele inaugurou? Vem comigo, vem comigo. Vamos para a Bíblia, vamos ver como é que ele inaugurou e como ele manifestou o reino de Deus. E o que ele espera que a igreja dele faça hoje? Vamos ver. Vamos lá para Atos capítulo 10, versículo 37 e 38. Pedro estava na casa de Cornélio para pregar o evangelho. E ele vai dizer as seguintes palavras para Cornélio e a família dele: sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Esse texto é um negócio fora do sério. Ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. A palavra unção era o simbolismo de uma pessoa receber o Espírito Santo. Em Marcos capítulo 3, no batismo, quando Jesus desce as águas, ele sobe, o Espírito Santo pousa sobre ele, e isso nos remete a Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, para curar, para libertar, para trazer o ano aceitável do Senhor. Ele estava falando que o Messias de Deus seria ungido, e Ele faria as obras para que o reino de Deus fosse manifestado. E se você olhar esse texto é extraordinário, porque Ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. E Ele andou por toda parte, fazendo o bem. Em todos os lugares por onde Ele andou, que o domínio das trevas manifestava as suas ações, Ele andou por todos os lugares fazendo bem. E diz o texto, curando todas as enfermidades. Ou melhor, curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com Ele. Quando Cristo veio, ungido pelo Espírito Santo, Ele foi e passou a viver entre as pessoas e viu o sofrimento delas. Elas estavam oprimidas pelo diabo e Jesus curava essas pessoas. Eu posso citar para vocês muitos textos. Eu posso citar Marcos 5, o endemoniado gadareno, que ele chega, repreende os demônios e liberta. Eu posso dizer da mulher de fluxo de sangue, que há 12 anos tinha uma hemorragia uterina que a deixava fraca. Ela toca nas orlas do seu vestido e fica estancada e curada. Posso falar do leproso, que ele tocou e curou, quero, fico limpo. Posso falar do filho de Jairo, que ele tocou e ressuscitou. Eu posso citar para você dezenas de relatos, quando ele chegou e ele manifestou o reino de Deus. E o reino de Deus trouxe justiça. E o reino de Deus trouxe transformação, e o reino de Deus mudou a realidade onde ele chegou. Então, quando Jesus veio, ele passou por todos os lugares, curando, fazendo bem, porque Deus estava com ele. O reino de Deus chegou. Quando o reino de Deus chega no meio do reino das trevas, há a manifestação do poder que vai transformar a vida daqueles que estão sendo dominados, massacrados pelo sistema desse reino mau, o reino do diabo. E eu quero chamar a sua atenção para um fato.
Porque a Bíblia vai dizer para a gente o que Jesus fez durante o ministério dele em 2 textos. Mateus capítulo 4, verso 23. Jesus foi por toda a Galileia. Jesus não era estático, não vivia parado, ele estava em constante movimento. Ele foi por toda a Galileia, fazendo 3 coisas. Ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino. Tem novidades do reino, tem salvação, tem liberdade, tem transformação. Ele dizia a todo vapor. E diz o texto, com muita precisão, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Inclusive, enfermidades e doenças que tiveram origem na queda. Tiveram origem na queda. A queda é a desgraça da humanidade. Na queda, todas as maldades e todas as terríveis coisas tiveram sua origem. Mas a presença de Jesus devolvia às pessoas a dignidade, a justiça, a graciosidade, a misericórdia, a compaixão do rei e do seu reino. E aí, ainda em Mateus capítulo 9, verso 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Quando o profeta Isaías diz, ele será ungido e ele vai libertar, curar e dar vida, isso significava dizer que o reino ia restaurar o que a queda destruiu. E a Bíblia vai dizer, segundo palavras de Paulo, pois o reino de Deus não consiste de palavra, mas de poder. Quando alguém do reino de Deus chega em algum lugar, revestido da autoridade do poder, coisas extraordinárias acontecem. Eu não consigo entender como nós nos acomodamos com essa vidinha medíocre que a igreja vive. Cadê os milagres? Cadê as curas? Cadê a transformação? Cadê? Ele disse, os sinais acompanharão os que crescem. Por quê? Que nós nos acostumamos a viver essa vida. Estamos numa comunidade onde o reino das trevas brinca. E nós estamos covardemente sentadinhos na nossa casa, vivendo a nossa vida como se tivesse tudo certo. Não está. O diabo continua matando, roubando e destruindo. E a igreja, não entendendo o chamado dela, porque ele nos chamou a servir as pessoas na condição que elas estão de escravidão. A Bíblia diz, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Salvação é dádiva, amém? Mas o que acontece com alguém salvo? Vamos ver? No mesmo texto, no versículo 10, que nós não lemos, nós lemos o 8 e o 9, mas a gente não leu o 10. Olha o que o 10 diz, porque nós somos criação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nós caímos em Adão, mas em Cristo nós somos uma nova criação, nós fazemos parte de uma nova humanidade. E ele vai dizer que fomos realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Ele vai restaurar na nossa vida o Éden, vai restaurar o que existia antes da queda, porque como disse um professor num curso que fiz, no Éden não tinha antônimos, no Éden não tinha antônimos, no Éden tinha justiça, mas não tinha injustiça, no Éden tinha integridade, não tinha corrupção, no Éden tinha bondade, não tinha ruindade, no Éden tinha bondade, mas não tinha maldade, no Éden não existia, isso aqui é resultado da queda. E quando Jesus vem, ele veio para manifestar o reino, desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E aí eu preciso entender isso, que agora eu sou de Deus, eu pertenço ao reino de Deus. E qual é a minha missão? Minha missão é fazer as obras que ele fez, em nome e no poder dele. Eu vou fazer uma pergunta inquietante na minha alma, desde sexta-feira à noite, quando a gente estava na classe lá. Eu quero fazer para você, eu quero que você saia daqui hoje em crise, que você vá para casa e não durma hoje. Tomara que você não durma hoje. Tomara que você não durma hoje. Ouça, Deus, essa oração, essa santa oração.
Bota a pergunta, por favor. O que está fora do lugar no mundo? O que está fora do lugar no mundo? Me diga uma coisa que está fora do lugar. O que está fora do lugar? Seja específico, seja direto. A igreja está fora do lugar? Mas quando você olha como igreja, vamos ter o olhar da igreja olhando para o mundo. O que está fora do lugar? Criança sendo estuprada está no lugar? Tá? Mulher sendo agredida está no lugar? Homem não tendo acesso ao emprego para sustentar a família está no lugar? Países sendo sucateados pela guerra está no lugar? Crianças que não podem estudar porque não têm direitos está no lugar? Quanta coisa está fora do lugar? E que nós estamos vendo? Agora eu pergunto, nesses lugares o reino de Deus chegou? Sim ou não? Não. Por que não chegou? Porque se tivesse chegado não continuaria assim. Quanta coisa está ruim demais no mundo, porque o reino de Deus não chegou ainda. E por que o reino de Deus não chegou? Por quê? Porque eu e você, que fomos chamados para servir, não estamos entendendo isso. Nós achamos que servir na igreja é vir para cá, ter um ministério aqui dentro da igreja. Tem órgãos do meu corpo que você não vê, é interno. Meu rim, meus rins, meu fígado, meus pulmões, mas tem órgãos que você vê, minhas mãos, meus olhos, minha boca. Significa dizer que a gente vai servir e pessoas vão servir lá fora, porque o ministério, e poucas, diria, estarão servindo aqui. Ministério não é para servir dentro, é para servir fora. Ministério não é para servir dentro, é para servir fora. Eu vou perguntar para você uma coisa: qual é a sua missão de vida? Qual é a sua missão de vida? O que Deus criou você para ser enquanto ser humano e que, potencializado pelo reino, vai transformar a realidade do lugar onde você mora, onde você vive, por onde você foi enviado por Deus? Qual é a sua missão de vida? No domingo retrasado, a gente estava ali com 6 adolescentes e conversando com os 6. Vitor está aí? Está ali, Vitor. Vem cá, Vitor. Eu vou te fazer uma pergunta só. Você vai me responder na bucha, se você realmente entendeu sua... Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Qual é a sua missão de vida? Minha missão de vida é... Deixa eu lembrar. Ensinar, no caso, calma aí que eu estou muito nervoso. Desenvolver por meio do ensino. Desenvolver pessoas por meio do ensino. Então é desenvolver pessoas por meio do ensino. Quais são os seus dons? Ensino, sabedoria, fé, conhecimento e vai. Tem mais. Tem. Quais são os seus talentos? Me diga aí. Talentos são pesquisa, ensino, estudar. Você é movido por gente ou por tarefa? Por tarefa. Então, significa dizer que você não vai ensinar gente, mas você vai produzir material, você vai programas para poder abençoar pessoas que têm dificuldades. Sim. Sua experiência de vida é fácil, ou é tranquila ou é complicada? Complicado. Por que é complicada a tua experiência de vida? Porque só eu sei que eu passei. O que você passou? Dificuldades. Muita dificuldade. E quais foram as dificuldades que você passou? Familiares. Familiares. As dificuldades que você passou, Deus estava olhando por você? Sim. Deus te ajudou? Sim. Você continua no mesmo sofrimento que você tinha? Não. O que Deus te deu? Família. Uma família. Essa família te ama? Sim. Cuida de você? Sim. Acredita em você? Sim. Investe em você? Sim. Essa família pertence a Deus? Sim. Ela faz parte do reino de Deus? Sim. Quando essa família entrou na sua vida, o que chegou na sua vida? Salvação. O reino de Deus chegou na sua vida? Sim. Fez diferença na sua vida? Fez. E por que você hoje quer investir sua vida para desenvolver pessoas? Para poder elas terem o mesmo direito que eu tive de estudar e aprender. Porque isso mudou sua vida. Sim. Alguém amou você, acreditou em você e sonhou com uma vida diferente. Sim. E você hoje é uma pessoa diferente. Sim. Certo? Certo.
Você vai dedicar a sua vida a isso? Sim. Sua faculdade vai ter a ver com sua missão de vida? Sim. E a sua faculdade, quando você é só para colocar dinheiro no teu bolso? Não. É para quê? Abençoar as pessoas. Abençoar também as pessoas. Amém? Amém. Amém, gente? Entenderam? Obrigado, amigo. O que a gente precisa entender é que qualquer um de nós que estamos aqui, não podemos ter mais a vida egoísta que temos, porque ele disse, negue a si mesmo, você vai aprender a amar e a servir o outro. O que eu quero com isso dizer? Todo mundo tem uma missão de vida. Como eu tenho dito lá, todo mundo tem um porquê. O que é a missão de vida da gente? Missão de vida é o papel que você desempenhará no mundo, é o seu porquê. É o seu porquê. O que é o porquê? O porquê, na língua portuguesa com acento, é usado para indicar motivo, causa e razão de alguma coisa. Todo mundo aqui tem um porquê, junto com acento. Tem um motivo, uma razão de ser. Deus não salvou você para ficar sentadinho vendo a banda passar. Deus salvou você para você viver igual a Jesus. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai levar você aonde tem gente doente, onde tem gente oprimida pelo diabo, para que no poder do Espírito que habita em você, porque o mesmo poder que ungiu Jesus, ungiu você, para te dar coragem para ir. Aí o que você vai fazer? Você vai usar o que você recebeu de Deus para mudar a realidade e fazer o reino chegar. Quando Adriana e Marcos adotou Marquinhos e Vitória, estava fazendo com que o reino chegasse em corações que já não acreditavam mais em esperança. E o coração deles alcançado vai reproduzir essa mesma ação no coração de outras pessoas. O que isso significa dizer? Que Deus nos chama para servir. Aí eu pego o meu ministério e olho para fora e vejo onde tem gente precisando e vou lá para fazer a diferença. Eu preciso entender isso. Meu chamado é para servir o mundo. As pessoas estão clamando, dizendo assim, Jesus tem misericórdia de mim. Jesus, eu estou com fome. Jesus, eu estou com crise. Jesus, eu não tenho um abraço. São tantas coisas que chegam para Jesus, eu fico imaginando Jesus ouvindo o clamor de todo mundo. Ele não vai descer do trono. Jesus não vai na casa de ninguém. Jesus não vai na casa do cara que está chorando porque não tem comida. Jesus não vai na casa do cara que está vivendo um momento de opressão. Ele não vai na casa. Ele não vai na casa. Ele não vai descer do trono para ir na casa. Ele não vai. E sabe por que ele não vai? Porque ele é cabeça. Ele não vai, sabe por quê? Porque ele deixou o corpo dele na terra. E sabe quem é o corpo dele? Somos nós. Ele, cabeça da ordem. Adélia, vai lá e abençoa. Aloísio, vai lá e ajuda fulano. Cristiane, vai lá e acolha aquela criança. Dilma, vai lá e acolha aquela mulher. Ele vai dar ordem. E se nós estivermos em sintonia com o Espírito de Deus, nós não vamos achar que é fruto da nossa imaginação, nós vamos ter sensibilidade para dizer, eis-me aqui, Deus, como nós cantamos, pode me enviar. Eis-me aqui, Deus, pode me enviar. E aí o que a gente vai fazer? Cheio da unção de Deus que está em nós, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos sair e vamos fazer o que Jesus fez, fazer o reino chegar, é levar as pessoas justiça, é levar as pessoas esperança, é levar as pessoas educação. Ah, pastor, eu não estou falando de evangelho social, eu estou falando de justiça, porque se Deus me deu um talento para ensinar, eu não posso só ganhar dinheiro com o meu talento não, isso é egoísmo. Se tem crianças que não sabem ler, eu posso juntar e cuidar. E eu sei se você sabe, mas eu quero revelar uma coisa para você, se você não sabe, a escola bíblica dominical, que o crente bate no peito dizendo, é a maior escola do mundo. Sabe como é que ela nasce? Ela nasce na Inglaterra com Robert Hakes, um cara que vê as crianças no mundo sem ter o que fazer, e ele resolve juntar as crianças domingo de manhã, que a igreja não fazia nada, para ensinar as crianças e dar esperança para elas. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo? Deus criou tudo? Sim ou não? Não. Deus não criou tudo. Deus criou escola? Deus criou creche? Deus criou hospitais? Deus criou luta pela justiça? Não. Mas Deus nos fez a imagem e semelhança
dele e nos deu capacidade de criação. Como é que surgiram as escolas? Porque alguém identificou ignorantes e oprimidos, sem conhecimento. Como é que surgiu os hospitais? Como é que surgiu os centros de acolhimento de crianças? Como é que surgiu a luta pela justiça? Porque pessoas são condenadas. Por que surgiu tudo isso? Deus deu criatividade ao ser humano que foi criado à sua imagem e semelhança para continuar. E quando isso acontece, o reino de Deus chega. Porque numa comunidade pobre, sem educação, sem senso de justiça, isso é terrível. Porque você vê pessoas que são únicas, morrendo sem viver a vida que Deus sonhou para elas. Isso é injusto. E o reino de Deus, segundo diz Romanos capítulo 14, 17... não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu estou dizendo para você que o seu perfil de serviço é para você servir e fazer chegar o reino de Deus onde ele não chegou ainda. Por isso nós fomos ungidos, para fazer o que Jesus fez. Quando ele curava uma pessoa, não era só saúde física, era saúde emocional, era produtividade coletiva, porque uma pessoa que vivia como mendigo, agora vai poder trabalhar, sustentar sua família e contribuir com a comunidade. Era uma transformação de mentalidade. Quem quer pobreza? E eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de miséria. Quem quer miséria? Quem quer pobreza? Quem quer tudo isso? É o diabo. E a gente precisa lutar para que justiça haja, que você tenha uma vida digna, mas que o seu irmão também tenha uma vida digna. Não é possível, gente, que a gente não entenda isso. Então eu fui chamado para servir a Deus, então o que Deus me confiou tem que ser usado para fazer a diferença. O meu porquê, eu me vejo consumido todos os santos dias, todos os dias. Sabe qual é a minha causa? Minha causa é a igreja. Eu não consigo entender que a igreja, com o poder redentivo dela, fica enclausulada dentro dos seus templos. Eu contei essa semana, assim, da entrada do barracão até aqui, são mais de 20 templos. E se eu continuasse contando, seria muito mais. E não fazemos cosquinha nesse lugar. O diabo brinca de fazer o que ele quer. E a gente está lá, salvo, sentado e satisfeito. É ridículo. Não, porque a igreja ela é a sinalização do reino, quando ela é igreja, quando ela sai das quatro paredes e assume protagonismo no que diz respeito à propagação, não só do evangelho, mas as ações do evangelho que vão ser manifestadas com as pessoas. Todo mundo aqui tem um porquê. Todo mundo aqui nasceu com um porquê, com um motivo. O porquê é a sua bússola, o porquê é o que vai ensinar, a sua missão de vida é o que vai dar sentido a você. E é o nosso porquê que vai nos trazer esperança. Vamos entender aqui o caminho para o fim. Nossa igreja trabalha uma coisa chamada forma. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Eu sou um cara frustrado em muitas coisas como pastor. Eu tenho que ser sincero com você. Eu tenho que jogar aberto com você. Eu me sinto muitas vezes frustrado como pastor. Eu sou pastor dessa comunidade. Vai fazer agora 24 anos. Esses dias eu perguntei assim, qual é a sua forma? Eu já fiz, qual é a sua forma? Me diga teus dons, não sei. Como não sabe um negócio que é tão precioso? Me diga qual é a tua causa. Ah, esqueci. Como é que esquece uma coisa que marca a vida? Como é que esquece alguma coisa que é importante? Meu Deus do céu, como é que você esquece daquilo que faz sentido para você mudar o mundo? A gente tem aprendido que isso aqui, isso é uma ferramenta, tá? É só uma ferramenta, mas te ajuda a descobrir 5 coisas. F, de formação espiritual, você vai descobrir teus dons. O, de opções do coração, você vai descobrir as causas que você foi criado para solucionar. R, de recursos pessoais, você vai descobrir teus talentos, tuas habilidades naturais. M, de modo de ser, você vai conhecer sua personalidade, pelo que você é motivado. E A, de áreas de experiência, como o Vitor teve a coragem de compartilhar um momento de dor, mas ao mesmo tempo pavimentando um momento de alegria. Adriele, está aí? Tá? Não, né? Vem cá, Adriele, por favor. Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Você descobre essas 5 coisas. E essas 5 coisas te ajudam a definir a sua missão de vida.
E uma vez definida a missão de vida, é onde Deus vai te usar. Onde Deus vai usar você para fazer a diferença no mundo, fazendo o reino de Deus chegar. Você é convidado por Deus a andar com Ele, mas é convidado para servir, para fazer o que Jesus fez. Se Jesus andou no meio do povo, curou, libertou, transformou, é o que a igreja precisa fazer. E não venham me dizer que Jesus era Deus. Porque, segundo Efésios 2, Filipenses 2, de 5 a 8, enquanto homem, ele se esvaziou da sua glória e não fez um único milagre no poder como Deus. Fez todos os milagres no poder do Espírito Santo que o ungiu. E quando ele voltou para o Pai, ele falou o seguinte: não vou deixar vocês órfãos, vou dar a vocês o mesmo Espírito, porque no poder desse Espírito que vocês vão tornar o reino de Deus conhecido. Então a gente precisa entender, eu sonho com uma geração de adolescentes e jovens enganjados no reino de Deus, que amam o reino de Deus, que vão descobrir a vocação, e é importante, né? Ministério é diferente, não, é tudo a mesma coisa. Sua vida não é uma dicotomia, sua vida não está separada. O ser humano é um ser integral. Não há única área da sua vida que Deus não queira governar. Então não tem vida espiritual e vida secular. Faça-me um favor, você tem uma vida só, e ela tem que ser usada para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, para o reino de Deus ser manifestado, porque quando alguém é abençoado, as coisas acontecem. Essa semana a gente viu um movimento de Deus aqui, para que o reino de Deus chegasse a uma pessoa, famílias têm conseguido experimentar isso, o reino de Deus chegando com dignidade. Eu não posso entrar numa casa, e ver numa casa tudo fora do lugar e achar, não, a dignidade não está ali, eu preciso trabalhar para que a dignidade esteja. Para que essa pessoa possa conhecer o valor do reino. Adriane, por favor. Você fez a forma, certo? Você lembra quanto tempo você fez a sua forma? Quanto tempo você fez a forma? Tem que colocar assim. Tá ligado, gente? Som. Amigão, tá ligado? Som. Agora foi. Quanto tempo mais ou menos? Você fez quando? Na pandemia? Foi, dessa segunda. Eu fiz 2 vezes. Uhum. Na primeira vez eu fiquei meio em crise, não consegui definir. Isso. Mas a segunda vez, que foi no tempo da pandemia, eu consegui entender. Quando você fez a forma, você descobriu a tua missão de vida? Sim. Qual é a sua missão de vida, querida? É ajudar a descobrir dificuldades, né, em crianças ou indivíduos, para ajudar eles a alcançar a autonomia deles. Nesse período, você já tinha noção da sua vocação, da sua carreira, do que você estudaria na faculdade? Não. Eu já tinha feito um curso, né, técnico, e estava querendo fazer uma faculdade e estava buscando fazer na área que eu já estava. Só que eu estava na dúvida. E aí eu estava já orando, porque eu não queria ficar 5 anos, 4 anos estudando para uma coisa que não fosse o que Deus queria para a minha vida, e juntamente estava fazendo a forma. E aí, nesse processo, eu orando a Deus e me entendendo o que Deus queria para a minha vida, eu entendi que a área que eu estava indo não era a área que Deus queria que eu atuasse. E aí eu entendi que eu tinha que fazer psicopedagogia. Por quê? Porque tinha a ver com a minha forma, com o que Deus me chamou para eu fazer, que tem a ver com a questão de auxiliar na dificuldade, né, do indivíduo e conseguir que ele alcance uma autonomia, né? E aí, devido à forma, eu mudei todo o meu curso de vida que eu estava pensando, né, meu trajeto que eu estava pensando em fazer, que seria, eu iria fazer biomedicina, que teria mais a ver com a área que eu estava caminhando. Mas aí eu decidi não fazer e entrei na faculdade de psicopedagogia, termino ano que vem. Você arrependeu de mudar a direção? Não. Por que não? Porque eu realmente me encontrei assim, e estou super satisfeita e sinto que eu estou fazendo o que Deus realmente quer que eu faça. Qual é o período que você está na faculdade? No 4º. De quantos? 6. De 6. Então, você está passando a metade já do seu curso. Sabe o que eu quero chamar a sua atenção? Eu trouxe ela para compartilhar, porque é uma pessoa da comunidade. Nossa igreja hoje tem muitas crianças especiais. E aí, um dia desse, a Adelaide me procurou e falou assim: pastor, eu posso usar aqui o espaço para atender crianças da nossa comunidade, para ajudar? Porque eu estou vendo que elas têm dificuldade de aprender, a família também não sabe. Eu falei, claro. Pelo menos 2 vezes por semana ela vem para cá, para atender mães e crianças, e auxiliar essas mães e crianças, para fazer chegar o que na vida dessas crianças e dessas famílias?
o reino de Deus, justiça, paz e alegria. Eu estou usando o exemplo da Adriele como o do Marcos para mostrar para você o seguinte: se nós estivermos conectados com a vontade de Deus, nós vamos entender o que ela está fazendo é fazendo com que o domínio das trevas não continue trabalhando. Uma mãe que não sabe lidar com seu filho, que tem uma deficiência, como Suzana estava falando domingo passado, ela passa por vergonha, muitas vezes ela é mal entendida, ela é criticada e a criança é tratada de uma maneira indevida. Mas se essa mãe passa a conhecer como ela trabalhar, os direitos daquela criança, ela vai lutar, aquela criança vai ter uma dignidade. Aí você pensa, Deus vai usar a Adriele como instrumento para fazer, mas vai usar cada um de nós também. Só que a gente precisa se conectar a isso. Meu chamado é para servir e fazer o reino de Deus chegar. Eu imagino, Adriele, Jesus quando olhou para aquelas crianças, as pessoas tentando impedir que elas chegassem, ele ficou indignado. Ele falou, pode abrir um caminho, sai da frente, pode deixar as meninos pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Isso é fantástico, muito bom. Obrigado, querida. Valeu pela contribuição. O que a gente vai fazer? Ah, pastor, eu só sei cozinhar. Use, tem gente com fome. Pastor, eu só sei ensinar. Ensina, tem gente que não sabe. Pastor, eu entendo de leis. Tem gente que não conhece os direitos. Ah, pastor, eu quero ser uma enfermeira, eu quero ser um enfermeiro, eu quero ser um médico, eu quero ser uma médica, eu quero ser um advogado, eu quero ser um pedreiro, eu quero ser. Seja, mas faça a diferença. Tami, que é o esposo da Adriele, descobriu que a missão de vida dele é trabalhar para que as famílias tenham qualidade de vida. E a questão dele é usar a profissão dele para ajudar famílias que estão com a casa toda, filhos aparecendo, tudo fora do lugar, ele vai lá para dar dignidade àquela família. Que é a coisa mais linda do que o reino de Deus chegar e a pessoa entrar na casa e falar, puxa Deus, que coisa bacana. Você quer entender o que é a sua vontade? Continue seguindo o seu caminho. Você quer entender qual é a vontade de Deus? Abra mão da sua vida. Ele quer te usar para o reino chegar aonde não chegou. E muito lugar. Você vai sair daqui hoje e amanhã nós vamos estar em muitos lugares. Nesses lugares o reino tem que chegar por meio de mim e de você. Eu tenho dito para Deus, Senhor, me ajude a cumprir minha missão. A cumprir minha missão. Cumprir minha missão. De ver a igreja. De ver a igreja indo, as igrejas indo, e potencial redentor das igrejas. Usar a minha capacidade de ensinar, a única coisa aquilo que Deus me deu capacidade de fazer, para ensinar as pessoas a entender quem elas são, eu preciso. E o que você precisa? O que você precisa colocar diante de Deus? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Eu quero te agradecer muito pela sua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar a divisão da alma e do espírito. E ela nos ensinou que o primeiro chamado é ao relacionamento com o teu filho. E depois é ao serviço, porque ele vai nos enviar como igreja para servir a humanidade, para fazer o reino chegar como ele fez o reino chegar, quando ele passava por todos os lugares fazendo o bem. Então que a igreja entenda que fazer o bem, sem olhar a quem, é fazer o reino chegar. Que a igreja entenda que curar os oprimidos do diabo, ou os oprimidos pelo diabo, é fazer o reino chegar. E quando o reino chega, alguém é tirado do domínio das trevas para a maravilhosa luz. Um dia Jesus voltará e consumará, ó Deus, a obra. Enquanto isso, o diabo está trabalhando para matar, roubar e destruir. Mas a igreja foi deixada aqui como corpo de Cristo para buscar e salvar os que estão perdidos, porque foi isso que Jesus veio fazer. Então, por meio da mensagem, nós vamos buscar e salvar. E depois de buscarmos e salvarmos pelo Evangelho, nós vamos trabalhar para que esse indivíduo tenha dignidade, justiça, para que a violência do mundo diminua,
para que a injustiça nas escolas diminua, para que as injustiças nos tribunais diminuam. Ó Deus, um advogado, uma advogada crente que vai lutar para que haja justiça, para que Deus, querido, os hospitais tenham sensibilidade de acolher e tratar com dignidade os seus doentes. Então haverão, ó Deus, médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicos de enfermagem, cristãos e cristãs, ó Deus, que vão estar ali e vão fazer chegar ao coração daquele que está sofrendo a compaixão de Jesus, o abraço de Jesus, as lágrimas de Jesus, o acolhimento de Jesus. Ó Deus, são crianças que estão à margem da sociedade, que vão ser, ó Deus querido, adotadas, amadas e transformadas. São outras que não acreditam mais em gente, porque aqueles que deveriam cuidar delas, ó Deus, simplesmente feriram suas almas e seus corpos, e elas não confiam em ninguém. Mas alguém vai chegar com a graça e vai amar, e vai cuidar, e vai acompanhar, e pela graça vai restaurar esse coração ferido com o poder de Deus. E essa criança vai crescer de maneira diferente. Ela não vai se desviar para o mal, ela vai se tornar, ó Deus, um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. São mulheres que vão usar, ó Deus, o talento da cozinha para matar a fome de pessoas que não têm dignidade, e que o reino não chegou ainda. Como falar somente do evangelho e ver alguém passando fome e não fazer nada? Senhor, são jovens que estão aqui e que vão olhar para a universidade não somente como uma fonte de sustento, mas vão usar, ó Deus, a universidade como uma fonte de serviço para fazer a diferença onde o Senhor mandar. E se algum de nós aqui, ó Deus, não tem entendido isso, não tinha entendido, mas hoje entendeu, aqueça o coração, ó Deus, aqueça a alma nessa noite. Deus, gera compaixão, gera dor, gera sofrimento pelo que está sofrendo, e não permita que ninguém olhe com indiferença, e que a gente entenda, Deus, que quando essas coisas acontecem, o reino chega, e quando o reino chega, os desmandos do inferno cessam, para a glória de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Os reinos se abalam, Deus, mas o teu reino é sempre eterno, porque ele está firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Ó Deus, faça a igreja se apaixonar pelo teu reino, amar o reino e servir o reino, Deus. Faça o reino chegar, Deus. Faça o reino chegar. Faça o reino chegar nesse lugar, Deus. Faça o reino chegar em cada casa. Faça o reino chegar, Deus querido, em cada criança, em cada adolescente, em cada jovem, em cada adulto, em cada idoso, em cada mãe solteira, Deus querido. Faça o reino chegar, Deus querido, em cada pessoa desiludida. Faça o reino chegar, Deus querido, onde há injustiça. Aos presos que estão injustos, ó Deus, estão presos injustamente. Deus querido, pessoas que não têm uma casa para viver com dignidade, Deus querido, porque oprimem essa pessoa. Que alguém acredite, invista nessa pessoa, Deus, no desenvolvimento dela como pessoa, para que ela possa entender o valor que ela tem. E, ó Deus, restaurado como o leproso foi, como o endemoniado foi, elas possam contribuir com a sociedade, fazer o reino chegar a outras pessoas também, ó Deus. Ajuda a nossa igreja, Deus. Ajuda a nossa igreja, Pai. Ajuda a nossa igreja. Ajuda cada crente, Deus. Apaixona cada crente com o teu reino, Senhor. Por favor, meu Deus, não deixa a igreja, ó Deus, ser tão egoísta. Não, Deus. Ajuda a gente a entender isso, Senhor, por favor. Por favor, Deus querido, ajuda a igreja a amar o que o Senhor ama, a servir as pessoas que sentem dor, estão clamando por ajuda, Deus. Por favor, Senhor. Deus, faça a igreja sentir a dor de quem está sofrendo, Senhor. E Deus, que a gente não tenha medo de nada, que a gente não tenha medo de ninguém, Deus, mas que o teu Espírito unja a nossa vida com poder e autoridade, que a gente entre onde tem que entrar, Deus, que a gente faça o que a gente tem que fazer, mas que o teu reino chegue, Deus, em todos aqueles onde o desmando do inferno ainda continua, Senhor. Deus, por favor, evangelho, mas atitudes, dignidade, respeito, amor, justiça, compaixão,
misericórdia, poder e mais Marcos, mais Adrieles, mais Rafaelas, mais Pedros, mais Martas, mais Joãos, mais Samuels, mais Eduardos, mais professores, mais médicos, mais advogados, mais pedreiros, mais cozinheiros, mais garis, mais de tudo, para atingir a todos dignidade, paz e justiça. Que o reino chegue através de nós, que a justiça chegue através de nós, que a paz chegue através de nós e que a alegria chegue através de nós, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Vamos declarar. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu
fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Declare. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Já sai daqui com desafios. Uma mãe da nossa comunidade perdeu seu filho hoje. Mário faleceu por infarto. Vamos orar por essa mãe. Renata está com leucemia. Existe uma campanha de oração para ajudá-la, mas uma campanha de doação financeira para você levantar R$48 mil para comprar uma medicação. Vamos orar pela família da Giza. O nosso Toninho foi levado pelo Senhor. Vamos orar pela Vitória, pela Giza, pela Gisele, para que Deus console o coração dessa família. E peço a vocês que essa semana, quando vocês virem tudo fora do lugar, que vocês lembrem que nós somos a resposta para que as coisas voltem para o lugar, para a glória de Deus. Você vai sair daqui hoje e preparar ali umas coisas legais para você compartilhar. A cantina vai ter salgadinho de forno, coxinha, espetinho de morango e uva com chocolate. Passe ali, come alguma coisa, compartilhe. E um conselho: não precisa levantar a cadeira com pressa. Vamos primeiro abraçar, vamos cumprimentar, depois a gente mexe em cadeira, encaixa nas outras coisas. Gente vem antes de coisas. Amém? Deus abençoe vocês. Que a justiça flua como um rio, que o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor. Povo santo, quero ser as mãos que trazem cura, saciar aqueles que têm fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Leva-me aos que estão sedentos. Eis-me aqui, usa
Toma-me em tuas mãos. És oleiro e eu o barro, pronto estou pra ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei. Há tanto pra fazer